Mãe, acho que nunca mais vou conseguir comer da mesma maneira de antes, porque uma tigela de canja de galinha de R$ 20 em São Paulo me fez chorar muito mais do que aquele jantar de $700 em Paris. Esta foi a primeira frase que Fátima, filha de um magnata do petróleo da Arábia Saudita, pronunciou com a voz trêmula, logo após o jato particular que transportava 14 mulheres do grupo ter feito um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos, no meio da noite, durante a viagem de volta da Semana de Moda de Paris. A jovem mulher, que sempre acreditou que a comida precisava ser a mais cara, a mais luxuosa e servida por chefes de renome mundial para estar à altura do seu status social, de repente parou estática diante de uma pequena lanchonete de canja de galinha à beira de uma rua em São Paulo. E, a partir daquela noite, tudo em que elas costumavam acreditar começou a desmoronar, camada por camada. Porque, no Brasil, elas não encontraram apenas uma comida deliciosa, mas também se depararam com a mais dolorosa das verdades. O verdadeiro luxo nunca esteve em um prato de comida caro, mas sim no coração daqueles que se dedicam a cozinhar para alguém com calor e afeto. Naquela noite, após receber uma ligação de emergência do setor de coordenação de voos de Guarulhos, percebi imediatamente que aquela não seria uma recepção comum de visitantes estrangeiros. Meu nome é Mariana Pontes, trabalho como coordenadora de cultura internacional há quase 8 anos. Minha missão é cuidar de visitantes VIP do Oriente Médio no Brasil, o que inclui grandes empresários, membros de alto escalão da realeza e delegações com exigências religiosas e de estilo de vida muito específicas. Falo árabe em nível de conversação, o que faz com que eu seja frequentemente convocada em situações delicadas e de extrema pressão. Mas ainda assim, esta noite era diferente. A voz do outro lado da linha, visivelmente tensa, informou que 14 passageiras sauditas de um voo fretado em jato particular precisavam de um pouso de emergência em São Paulo. E, naquele grupo, estavam as filhas de algumas das famílias mais ricas e influentes do mundo árabe. Quando cheguei à sala VIP do aeroporto, já passava da meia-noite. As portas automáticas de vidro se abriram lentamente e as 14 mulheres entraram quase ao mesmo tempo. A cena diante de mim parecia saída de uma revista de alta costura e não de passageiras que acabavam de passar por um incidente aéreo. Suas roupas eram feitas de seda pura, com cortes impecáveis. Carregavam bolsas de marcas raras e joias, cujo brilho nem mesmo a iluminação fria do aeroporto conseguia ofuscar. Todas eram deslumbrantes, elegantes e caras, sem qualquer sombra de dúvida. No entanto, por trás de toda aquela perfeição, enxerguei algo muito mais nítido: a insatisfação, o cansaço extremo e a sensação de que não deveriam estar em um lugar como aquele nem por um único minuto. A líder do grupo era a Mira, de 35 anos, com uma postura serena, olhos profundos e a aura inconfundível de alguém acostumado a tomar grandes decisões ao longo da vida. Ela era a filha mais velha do proprietário de um gigantesco conglomerado de construção em Riad e uma jovem empresária muito respeitada no mundo árabe. Mas o que me chamou a atenção desde o primeiro segundo não foi o luxo ou o poder em seus gestos, mas sim o seu silêncio profundo. Enquanto as outras demonstravam um incômodo explícito, a Mira observava tudo como se estivesse perdida em pensamentos distantes, como alguém cujo corpo estava fisicamente em solo brasileiro, mas cujo coração permanecia preso a algo invisível para os outros. Fátima era o oposto dela. A jovem de 28 anos era filha de um magnata do petróleo, conhecido por seu estilo de vida extravagante ao extremo. Em seu círculo social, dizia-se que ela nunca havia feito uma refeição em um restaurante que não contasse com um chefe renomado e jamais escolher um prato pelo preço mais baixo do menu. Sua voz era afiada, acostumada a ver todos os seus desejos atendidos no exato instante em que abria a boca. Já Nora, de 32 anos, era esposa do herdeiro de uma prestigiada rede de hotéis 5 estrelas em Dubai e Riad. Ela tinha a expressão de quem avaliava tudo ao seu redor por meio de números e padrões de atendimento. Observava o chão, as paredes, a iluminação, a disposição dos móveis e até mesmo a postura dos funcionários com o olhar clínico de uma gerente de hotelaria e não de uma turista comum. Enquanto isso, Laila, a caçula do grupo, formada em gastronomia na Europa, exibia a atitude típica de quem confiava plenamente no conhecimento técnico que havia adquirido de forma impecável. Sem precisar dizer muito, deixava claro para todos ao redor que, em sua visão, qualquer comida que não tivesse prestígio
estrelas Michelin ou uma apresentação artística milimetricamente calculada mal tinha o direito de ser chamada de arte. Juntei as mãos em um gesto de respeito e as cumprimentei calorosamente em árabe para deixá-las um pouco mais confortáveis. Expliquei a situação inicial. A equipe técnica estava inspecionando a aeronave e, quanto à acomodação e à alimentação, faríamos o melhor possível para organizá-las pelo restante da noite. No entanto, antes mesmo que eu pudesse concluir, Fátima me interrompeu rudemente, perguntando qual hotel 5 estrelas de São Paulo estaria pronto para recebê-las, imediatamente, e se havia algum restaurante halal de alto padrão disponível para servir um menu exclusivo àquela hora da madrugada. Sua pergunta não era a de alguém com fome ou cansada, mas de quem pertencia a um mundo que acreditava que com dinheiro suficiente todas as portas se abririam automaticamente. Expliquei com cautela que, àquela hora avançada, as opções eram limitadas. A maioria dos restaurantes sofisticados de São Paulo já estava fechada, e embora alguns hotéis pudessem abrir uma exceção para hóspedes VIP, a preparação de uma refeição seguindo as rigorosas diretrizes halal exigiria um tempo considerável, especialmente na calada da noite. Naquela noite, um silêncio estranho tomou conta da sala de espera, quebrado apenas por um sorriso desdenhoso de Nora. Ela falou pausadamente: uma metrópole deste tamanho não pode ter barreiras intransponíveis se o pagamento for justo. Laila imediatamente pegou o celular para pesquisar restaurantes famosos na internet, ditando nomes renomados como se quisesse provar que a falha estava na minha gestão e não nas possibilidades da cidade. Não senti raiva. Ao longo dos anos de profissão, aprendi que certas pessoas não agem com soberba por maldade, mas simplesmente porque cresceram em um ecossistema que nunca as ensinou a enxergar valor nas coisas cotidianas e simples. Para elas, o preço elevado é o idioma universal da qualidade, a escassez é a prova do valor e o privilégio é a confirmação do seu status. Mas no Brasil, especialmente quando se trata de culinária, existe outra verdade silenciosa. Uma verdade que não faz barulho, não se adorna com palavras rebuscadas e não tenta competir com ninguém. Ela penetra sutilmente na alma através de um prato de comida quente, de um caldo reconfortante preparado com carinho, pelas mãos de uma cozinheira ou cozinheiro que pode não ter fama em nenhuma rede social, mas que se lembra perfeitamente de como seu cliente habitual gosta do tempero. Em meio à tensão da conversa, notei a Mira sentada discretamente no canto de um sofá. Ela não participava das cobranças ou das manifestações de desagrado das outras. Seus olhos miravam fixamente através da grande vidraça, de onde só se viam as luzes âmbar da pista de pouso se estendendo pela escuridão. Aproximei-me dela e perguntei em voz baixa se gostaria de uma xícara de água morna ou chá. Ela se virou para mim, balançou a cabeça negativamente e respondeu em um árabe suave que achava curioso como uma cidade onde ela jamais planejara colocar os pés de repente se tornar o lugar onde era obrigada a parar. Sorri levemente e comentei que, às vezes, os lugares que não escolhemos são justamente os que têm as lições mais valiosas para nos ensinar. Ela permaneceu em silêncio por um momento antes de me perguntar: até que ponto os brasileiros valorizam a comida? Aquela pergunta me fez hesitar, pois não vinha de uma curiosidade superficial, mas do tom de alguém que buscava uma resposta genuína. Respondi que, para os brasileiros, a comida não serve apenas para saciar o estômago, ela é uma forma de demonstrar afeto sem precisar de palavras, um elo que conecta memórias de infância, tempo compartilhado e o zelo transmitido de geração em geração dentro de um lar. A Mira não respondeu de imediato. Ela apenas olhou para as próprias mãos com lentidão e murmurou, de forma tão suave que quase não se ouviu: minha mãe também acreditava nisso. Aquela frase passou pelos meus ouvidos como uma brisa suave, mas deixou um peso inexplicável em meu peito. Comecei a compreender que por baixo daquelas roupas luxuosas e títulos nobres, o grupo de mulheres diante de mim não carregava apenas orgulho. Cada uma delas carregava um fardo invisível. Carregavam crenças rígidas, estruturas de vida inflexíveis e um vazio existencial mascarado por cifrões e nomes de estabelecimentos estrelados. E entre todas, a Mira parecia ser a que tinha a cicatriz mais profunda. No entanto, essa ferida era belamente disfarçada por sua elegância e compostura impecáveis. Naquela noite eu ainda não sabia que em poucas horas uma canja de galinha simples em São Paulo iria desmantelar gradualmente o mundo em que aquelas 14 mulheres sempre acreditaram. E a primeira estrutura a desabar não seria o paladar refinado delas, nem o orgulho ou a posição social, mas a ilusão de que o verdadeiro luxo sempre pode ser comprado com dinheiro. Finalmente,
após mais de meia hora de coordenação e telefonemas, guiei-as para fora da sala VIP de Guarulhos, em direção a 2 vans pretas que aguardavam do lado de fora. O ar da noite paulistana estava fresco e agradável. Mesmo passando da meia-noite, a metrópole nunca adormece por completo. As luzes dos letreiros luminosos e das vias expressas estendiam-se como as artérias de um coração urbano que pulsa sem parar. O trânsito estava mais calmo do que nos horários de pico, mas ainda se viam táxis, motociclistas de entrega e caminhões de carga circulando constantemente. São Paulo à noite possui uma força magnética muito particular. Não é aquela ostentação evidente de Dubai ou o romantismo clássico de Paris, mas sim uma energia vital que penetra naqueles que se dispõem a enxergar além da superfície. Mas, para as minhas convidadas daquela noite, a cidade ainda não passava de um cenário sem interesse. Fátima sentou-se na fileira do meio da primeira van, cruzando as pernas com o semblante de quem tolerava uma situação flagrantemente abaixo do seu padrão de vida. Nora sentou-se ao seu lado, fazendo perguntas incessantes sobre o hotel, as especificações dos quartos, o nível de privacidade, os protocolos de segurança e se haveria café da manhã halal adequado. Laila continuava deslizando o dedo pela tela do celular em ritmo acelerado, pesquisando qualquer estabelecimento gastronômico conceituado na região e insistindo que, se a cidade realmente estivesse à altura de um padrão internacional, certamente haveria um chefe renomado ou gerente de restaurante disposto a reabrir a cozinha exclusivamente para clientes VIP. Mantendo a calma no banco da frente, respondi a todas as perguntas de maneira transparente. Expliquei que os hotéis 5 estrelas estavam prontos para recebê-las, mas que providenciar uma refeição estritamente halal de forma imediata e sem aviso prévio era um desafio logístico. Mencionei que São Paulo conta com excelentes opções de culinária halal e de influência árabe, tanto de alta gastronomia quanto de estabelecimentos locais autênticos, mas já passa da meia-noite. Muitas cozinhas já estão fechadas e algumas casas encerraram as atividades. E mesmo que aceitem abrir em caráter de exceção, os ingredientes e a preparação rigorosa podem não estar prontos da maneira rápida a qual vocês estão acostumadas no mundo dos serviços exclusivos. Quer dizer então que nesta cidade o dinheiro não é capaz de comprar a prontidão imediata das coisas? Fátima indagou, com um tom de voz calmo, porém cortante o suficiente para calar o interior do veículo. Olhei para ela de relance, através do espelho retrovisor, antes de responder delicadamente. Algumas coisas sim, senhora Fátima, mas outras exigem tempo, dedicação sincera e compreensão profunda, especialmente quando a alimentação envolve preceitos e tradições sagradas. Ela esboçou um riso contido, desprovido de qualquer alegria. No meu mundo, se você oferecer o preço certo, tudo estará pronto em menos de 1 hora. Aquela afirmação me fez silenciar por um instante. Não por falta de argumentos para contrapor, mas porque percebi que suas palavras não se referiam apenas à comida. Refletiam todo o universo em que ela fora moldada. Um mundo onde os caprichos pessoais sobressaem a ordem natural do tempo e onde as pessoas são ensinadas a reagir ao prestígio antes de aceitar a realidade dos fatos. O veículo desceu a via de acesso em direção ao coração financeiro da metrópole. O reflexo das luzes dos arranha-céus dançava nos vidros laterais. A mira permanecia em seu silêncio enigmático, observando a paisagem passar sem emitir julgamentos. Percebi que ela não compartilhava da irritação das demais. Aparentava um cansaço que ia além do desgaste físico do voo, um peso interno profundo, como alguém que aplicava todas as suas forças para conter um transbordar de sentimentos. Mientras tanto, continuei fazendo ligações incessantes para hotéis, gerentes de cozinha e contatos que fiz ao longo dos anos na comunidade árabe de São Paulo. Algumas chamadas caíram na caixa postal, outras pessoas atenderam apenas para pedir desculpas educadamente, explicando a inviabilidade de um atendimento completo àquela hora. Eu precisava filtrar com extremo rigor, pois sabia que levá-las a um local cujos insumos ou processo de preparação fossem duvidosos, não geraria apenas um descontentamento grave, mas representaria uma quebra de respeito imperdoável perante suas diretrizes religiosas. Após avaliar mentalmente todas as variáveis, tive de admitir para comigo mesma que a escolha mais sensata e autêntica para aquele momento não seria um restaurante luxuoso, um rooftop badalado ou um menu de alta gastronomia aberto sob pressão. Seria, sim, um pequeno e tradicional restaurante familiar de culinária halal
de propriedade de imigrantes muçulmanos libaneses localizado em uma rua tranquila, ou uma modesta lanchonete árabe que mantinha uma panela de canja de galinha fresca e preparada nos padrões exigidos, local que eu mesma havia visitado 2 anos antes com uma delegação consular. Hesitei em fazer a sugestão de imediato, sabendo que a realidade daquele lugar colidiria de forma brutal com as expectativas delas. Quais são as alternativas? Demandou Nora. Quero a melhor opção disponível, não a que seja mais conveniente para você. Respirei fundo e respondi pausadamente. Temos 2 possibilidades no momento. A primeira é seguirmos diretamente para o hotel, onde vocês poderão fazer o check-in e aguardar que a cozinha prepare uma refeição básica, segura e protocolar. Pode não ser o ideal, mas oferece conforto. A segunda alternativa é um estabelecimento familiar modesto. Não tem luxo, mas é o local de absoluta confiança das famílias muçulmanas residentes na região. Eles funcionam até tarde e servem pratos preparados na hora, com ingredientes frescos e respeito integral ao halal. Minhas palavras pareceram congelar instantaneamente o ambiente dentro da van. Um estabelecimento modesto? Repetiu Laila, como se aquela expressão fosse um vocábulo proibido naquele contexto. Você está sugerindo que, após voarmos de Paris em um jato executivo privado, deveríamos jantar em um estabelecimento popular de bairro? Não se trata de o seu status não merecer algo superior, senhora, respondi com o tom mais brando que consegui adotar, mas sim do fato de que a melhor comida disponível agora pode não ser a mais cara da cidade, mas sim aquela que está sendo preparada com dedicação real para acolher quem precisa. Fátima desviou imediatamente o olhar para a janela, esboçando um sorriso irônico e frio. As pessoas de poucos recursos no mundo todo costumam usar esse tipo de justificativa para se consolar. Optei por não replicar. Certas visões de mundo não se desfazem com debates verbais, precisam ser tocadas e desgastadas pela vivência prática até que surjam as primeiras frestas de sensibilidade. O veículo reduziu a velocidade diante de um sinal vermelho perto de uma área residencial mais antiga sob um viaduto. Havia uma pequena mercearia aberta com as luzes acesas. Um trabalhador de meia-idade tomava um caldo quente sozinho, sentado em um banquinho plástico vermelho na calçada. Uma comerciante organizava suas caixas com paciência e, sob a marquise de um comércio próximo, uma imagem de São Jorge exibia uma vela acesa, com o perfume suave de incenso pairando no ar úmido. Aqueles recortes urbanos passavam pelas janelas da van como um universo paralelo. Um plano de existência onde ninguém precisava atestar o próprio valor de mercado por meio do preço do que consumia. Um lugar onde a fome física e o aconchego conversavam em uma linguagem despida de adornos. Amira observou a cena atentamente e inquiriu com suavidade. É comum que as pessoas aqui se alimentem na rua a essa hora da noite? Respondi. Sim, especialmente em São Paulo. Esta cidade acolhe quem trabalha até tarde, quem retorna ao lar de madrugada, quem cuida dos seus em horários difíceis. A comida noturna é uma espécie de porto seguro para muitos. Ela apenas assentiu com a cabeça, indicando que aquelas palavras haviam ressoado em algum canto de seu íntimo. Assim que o semáforo abriu, a van seguiu o caminho. Decidi ligar para o proprietário da modesta lanchonete árabe, um imigrante idoso de origem libanesa que mantinha o local aberto até de madrugada. Sua voz soou um pouco cansada pelo adiantado da hora, mas, ao ouvir minhas explicações sobre a situação das viajantes, ele não esboçou a menor dúvida. Perguntou apenas sobre eventuais restrições adicionais e disse: se elas estão com fome, pode trazê-las. Vou preparar uma panela fresca agora mesmo. Afastei o telefone do ouvido por um instante, surpresa com a espontaneidade do gesto. Aquela resposta carregava uma simplicidade desarmante. Não houve questionamento sobre quem eram as clientes, nenhuma menção a valores adicionais para reabrir a cozinha, nem vestígio de deslumbramento por receber figuras de alta linhagem, apenas a constatação humana. Se elas estão com fome, pode trazê-las. Desliguei e me dirigi ao grupo. Encontrei o lugar ideal. É um espaço simples, mas que preparará tudo na hora, seguindo estritamente as regras halal. A estrutura física é humilde, mas o proprietário faz questão de cozinhar para nós. Quanto vai custar? Disparou Fátima de imediato, como se o fator monetário fosse a única régua viável para balizar suas expectativas. Guardei silêncio por um breve segundo antes de responder com franqueza. Muito pouco, senhora. Equivalente a alguns reais por porção.
Desta vez, o silêncio que se instalou foi tão denso que era possível ouvir o atrito sutil dos pneus contra o asfalto. Laila baixou lentamente o celular. Nora cravou os olhos em mim, tentando decifrar se eu estava falando sério. Fátima riu baixo, mas agora com um tom de incredulidade e visível desdém. Alguns trocados? Ela pronunciou lentamente. Isso não é preço de refeição para pessoas do nosso meio. Não paga sequer uma garrafa de água mineral no frigobar do hotel onde costumamos nos hospedar. Olhei para o trajeto adiante e proferi uma frase que, mesmo sem que eu soubesse naquele momento, ganharia uma dimensão profunda nas horas que se seguiriam. Às vezes, senhora Fátima, os acontecimentos que transformam nossas vidas não trazem a etiqueta de preço que julgamos adequada. Ninguém respondeu. A van continuou seu percurso pela noite paulistana, revelando aos poucos as nuances mais acolhedoras da metrópole. Naquela mudez coletiva, percebi com clareza que não estávamos apenas nos deslocando para um restaurante comum. Estávamos cruzando o limiar de um território totalmente desconhecido para elas, desprovido de estrelas Michelin, tapetes vermelhos ou chefes midiáticos, mas com força suficiente para fazê-las questionar o significado real de tudo que chamavam de valor. O carro saiu da avenida movimentada e entrou em uma rua residencial silenciosa. A iluminação ali era suave, vinda de lâmpadas antigas de alguns poucos estabelecimentos que ainda resistiam abertos. A brisa trazia o aroma úmido do asfalto após um chuvisco típico de São Paulo, misturado ao cheiro acolhedor de comida caseira sendo preparada. Quando o veículo estacionou, anunciei que havíamos chegado. Não havia letreiros luminosos imponentes, portas de vidro blindadas ou recepcionistas uniformizados, apenas uma lanchonete singela instalada no andar térreo de um sobrado antigo de tijolos aparentes. O salão era aberto para a rua, equipado com mesas simples de metal e cadeiras que mostravam o desgaste natural do tempo. Um ventilador de parede girava lentamente no alto e panelas grandes exalavam colunas de vapor aromático a partir da cozinha visível aos clientes. Fátima foi a primeira a descer da van. Assim que seus olhos examinaram o local, sua fisionomia mudou drasticamente. Não era apenas descontentamento, era uma perplexidade genuína por se ver fisicamente naquele cenário. Nora desembarcou logo em seguida, analisando a simplicidade do ambiente como quem se vê forçada a confrontar algo totalmente fora de seus parâmetros intelectuais. Laila franziu a testa ao notar a panela antiga e o balcão de madeira desgastada. As demais passageiras hesitaram junto à porta do veículo. O silêncio inicial foi absoluto. O que se apresentava ali não era apenas uma comida barata, mas um universo inteiramente alheio à realidade em que haviam sido criadas. No interior havia apenas 2 mesas ocupadas. Em uma, o motorista de aplicativo jantava de forma concentrada. Na outra, 2 mulheres de trajes sociais pareciam repousar após um longo dia de trabalho no centro da cidade. A nossa entrada não causou qualquer alvoroço ou murmúrios. Os presentes apenas ergueram os olhos por um segundo e retornaram a atenção aos seus pratos. Percebi imediatamente que naquele espaço ninguém era julgado pela marca de suas roupas ou pelo seu extrato bancário. Eram apenas pessoas com fome em busca de conforto antes de retornar aos seus lares. O proprietário surgiu da cozinha. Era um senhor de aproximadamente 60 anos, de estatura mediana, semblante marcado pelos anos de trabalho honesto, usando um avental simples e um pano de prato limpo apoiado no ombro. Ele nos encarou com uma serenidade respeitosa, sem subserviência ou pressa. Cumprimentei-o e reitei a necessidade de uma preparação estritamente halal. Ele assentiu com um gesto simples. Fique tranquila, montei uma panela exclusiva. Vou servir tudo bem fresco e fumegante para suas convidadas. Não houve indagações sobre a identidade delas, nenhuma tentativa de registrar o momento com fotos para a promoção do comércio, nem sinal de agitação por receber estrangeiras abastadas. Suas palavras carregavam a premissa fundamental de sua vocação. O que importava era que aquelas pessoas estavam com fome e a comida precisava ser oferecida com o máximo de zelo possível. Apresentei as opções do menu. O forte da casa era uma canja de galinha tradicional preparada com frango halal desfiado e arroz cozido lentamente. Fátima permanecia estática. Olhou para a mesa de metal diante de si e indagou em tom pausado. Nós realmente vamos nos sentar aqui? Respondi com serenidade. Esta noite, senhora, este lugar pode não oferecer a sofisticação que as senhoras conhecem, mas oferecerá uma acolhida honesta e verdadeira.
fosse pelo esgotamento físico ou pela fome persistente, elas finalmente cederam e ocuparam as mesas que haviam sido unidas para acomodar as 14 pessoas no espaço compacto. O ventilador espalhava o aroma que subia da canja, um perfume delicado de gengibre fresco, hortelã, salsinha e o caldo rico de frango cozido lentamente. Não era uma fragrância invasiva ou pretensiosa, mas um aroma que envolvia o ambiente de forma terna, como um cobertor leve em uma noite de cansaço acumulado. O proprietário trabalhava diante de nós, controlando com precisão os temperos e o ponto exato da sopa. Ele mexia o caldo, onde os grãos de arroz haviam se desfeito parcialmente, encorpando a sopa junto com pedaços suculentos de frango caipira, adicionando um toque sutil de temperos frescos com movimentos firmes e rítmicos. Não cozinhava como quem faz um espetáculo para uma plateia, executava o ofício com a precisão de quem conhece cada detalhe daquela receita de cor. Cada movimento de concha e cada pitada de ervas revelavam uma destreza silenciosa. O vapor subia em ondas, mas a fisionomia do cozinheiro mantinha-se concentrada e imensamente afetuosa. Laila, que a princípio mantinha os braços cruzados em sinal de resistência, começou a relaxar a postura. Seus olhos passaram a acompanhar com atenção cada gesto do homem. Como especialista em alta gastronomia, percebi que ela estava analisando tecnicamente o controle da chama, a consistência ideal do caldo e a forma como os sabores se integravam sem perder o frescor. Compreendeu que não se tratava de malabarismo técnico, mas do resultado de repetir o mesmo ato com respeito e devoção milhares de vezes ao longo da vida. Pouco depois, as tigelas de canja começaram a ser servidas individualmente, pousando suavemente sobre a mesa. A sopa exibia um caldo encorpado, pedaços generosos de frango, fios dourados de gengibre fresco, cebolinha picada e um ovo cozido com gema mole no centro. O vapor aromático subia de forma convidativa. Fátima fitou o prato diante de si, procurando mentalmente algum detalhe que justificasse a atenção. Não havia açafrão colhido à mão, caviar, trufas negras ou molhos complexos da culinária francesa. Havia apenas água, arroz, frango, temperos frescos e a alma de quem cozinhou. É isso que os brasileiros costumam comer à noite? Indagou Nora em tom baixo. Sim, respondi. Quando as pessoas estão exaustas, adoentadas, retornando tarde para casa ou simplesmente quando necessitam de um acalento na alma, a canja é o prato de eleição para trazer paz ao espírito. Antes que eu terminasse a explicação, Fátima levou a primeira colherada à boca de maneira hesitante. Soprou levemente e experimentou. Naquele instante, ninguém emitiu som algum. Não por expectativa festiva, mas porque todas as certezas de que uma comida de custo modesto jamais superaria suas referências de luxo ainda imperavam. Contudo, a reação de Fátima calou a mesa inteira. Ela interrompeu o movimento de mastigação imediatamente. Não por desagrado, mas porque o sabor carregava uma delicadeza que transcendia qualquer vocabulário culinário que ela dominasse. Suas pálpebras piscaram lentamente e a colher permaneceu suspensa no ar. Engoliu com suavidade e repetiu o gesto, provando mais uma colherada sem dizer palavra. Sua expressão não era de surpresa comum, mas de quem era tocada por dentro. O que houve? Perguntou Nora. Mas antes de obter resposta, ela também provou de sua própria tigela e emudeceu. Observei a fisionomia de cada uma delas. Laila comia de forma pausada, fechando os olhos a cada colherada para processar a arquitetura daquele sabor simples. O caldo não agredia o paladar, mas revelava uma profundidade que só o tempo de cozimento lento é capaz de proporcionar. O frango estava incrivelmente macio. O gengibre quebrava a untuosidade na medida certa e as ervas frescas conferiam um frescor reconfortante. A gema mole do ovo adicionava uma textura aveludada única. Não era um prato que buscava impressionar pela complexidade visual, mas sim acolher quem o consumia. Por quê? Indagou Fátima finalmente, com uma voz tão mansa que mal lembrava sua postura anterior. Por que essa comida transmite tanta ternura? Ninguém achou a pergunta absurda, embora no universo habitual delas o termo ternura jamais fosse empregado para descrever um prato popular. Mas naquela noite todas compreenderam que ela não se referia unicamente às propriedades químicas do alimento. Traduzia a indagação para o proprietário que estava organizando a bancada próxima. Ele sorriu docemente e respondeu de forma breve. Cozinhar exige paciência, minha jovem. Se tivermos pressa, a essência se perde. Verte suas palavras para o árabe e a atmosfera na mesa transformou-se por completo.
Laila pousou a colher e fixou o olhar no idoso. O que ele quer dizer com isso? Respondi. Ele se refere tanto ao ato de preparar quanto ao de consumir. Se quem cozinha tem pressa, o sabor não se desenvolve. Se quem come tem pressa, não consegue perceber o cuidado depositado em algo aparentemente tão simples. Laila permaneceu pensativa por um longo período, sem traço da hostilidade de outrora, demonstrando um profundo assombro intelectual. Sentia-se confusa porque toda a bagagem acadêmica que trazia da Europa não a havia preparado para entender como um prato destituído de design complexo ou conceitos modernos conseguia comover a alma daquela forma. Enquanto as demais se dedicavam à refeição de forma compenetrada, Amira segurou a colher imóvel por alguns instantes. Contemplou o vapor que emanava da tigela, como se ali estivesse projetada uma lembrança afetiva que se materializava aos poucos. Ao levar a primeira porção à boca, notei seus ombros tremerem de forma quase imperceptível. No entanto, por estar muito próxima, percebi que não se tratava apenas da reação ao tempero. Tratava-se do despertar de uma memória afetiva adormecida. Amira seguiu comendo devagar, tentando resguardar sua vulnerabilidade dos olhares alheios. E, naquela mudez repleta de significado, compreendi que a primeira barreira havia sido rompida. Não era apenas o encantamento típico de um turista diante de algo exótico, mas a constatação de que uma refeição despretensiosa em solo brasileiro possuía força suficiente para desestruturar os muros que a riqueza erguera ao redor delas por toda a vida. Naquela noite, o assunto preço desapareceu por completo. Ouvia-se apenas o ruído suave dos talheres contra a porcelana simples, o sussurro do ventilador e o aroma de canja que aquecia os corações daquelas 14 mulheres. Pela primeira vez, elas compreendiam que a verdadeira nobreza de um alimento não reside na raridade de seus componentes, mas no compromisso silencioso de quem se posiciona diante do fogo, com o único propósito de oferecer calor e amparo a um desconhecido fatigado, antes que este precise retomar sua jornada pelo mundo. Na manhã seguinte, desci ao saguão do hotel um pouco antes do horário combinado, supondo que todas estivessem exaustas e demandassem privacidade. No entanto, a imagem que encontrei distava muito da irritação da noite anterior. Elas desceram quase em sincronia, com semblantes serenos e as barreiras que as isolavam do mundo visivelmente atenuadas. O olhar outrora frio e altivo dera lugar a uma curiosidade genuína e a uma expectativa palpável de que a cidade lhes revelasse novas histórias. Fátima aproximou-se primeiro. Vestia-se com a costumeira elegância, evidenciando sua origem abastada, mas sua entonação de voz perdera a rigidez. Senhora Mariana, iniciou pausadamente, o que vivenciamos ontem naquela lanchonete foi diferente de tudo o que conheci em minha vida. Fez uma pausa para organizar os sentimentos e prosseguiu. Hoje não desejo visitar os locais mais sofisticados. Quero ver o que as pessoas comuns do Brasil comem de verdade no seu dia a dia. Suas palavras geraram um breve silêncio reflexivo no grupo. Embora não expressassem, era evidente que todas partilhavam do mesmo desejo. Amira, posicionada logo atrás, olhou-me com serenidade e anuiu sutilmente com a cabeça, corroborando a proposta de Fátima. Respondi que, sob essa perspectiva, nossa manhã contemplaria 2 visitas. Primeiro, uma padaria tradicional de bairro e, na sequência, uma autêntica feira livre de rua paulistana. Locais de convivência real, distantes das rotas turísticas convencionais. Fátima demonstrou certa hesitação ao ouvir a menção a uma padaria de bairro, como se o conceito ainda soasse excessivamente prosaico para a sua realidade. Porém, absteve-se de contestar, indagando apenas se haveria de fato algo relevante para aprender ali. Respondi com um sorriso. Às vezes, a verdadeira identidade de um povo não reside nos monumentos históricos ou nos menus laureados, mas nos alimentos que o cidadão comum consome ao amanhecer antes de iniciar sua jornada de trabalho. Iniciamos nossa jornada em uma padaria de bairro tradicional, não muito distante dali. O tilintar característico do sino da porta nos deu as boas-vindas. O aroma de pão na chapa tostado com manteiga e café fresco recém-passado impregnava o ar. Vitrines limpas exibiam uma variedade imensa de pães, bolos simples de fubá e laranja, salgados e sucos naturais, dispostos de maneira organizada e convidativa. Para quem cresceu sob a égide de serviços altamente personalizados, aquela organização espontânea e o fluxo constante de clientes revelavam-se tão impactantes quanto o luxo formal. Nora aproximou-se da vitrine de pães e bolos frescos.
Passou a examinar atentamente a rotatividade dos produtos, a higiene do balcão e os detalhes de preparo despida do desdém que apresentara no dia anterior. Tudo isso é preparado aqui diariamente? Questionou-me com curiosidade técnica. Sim, respondi. Os pães saem de hora em hora e o que não atende ao padrão de frescor ideal é retirado do balcão. Ela silenciou por instantes, processando aquela informação sob a ótica de sua vivência empresarial. Isso significa que, mesmo sendo alimentos simples e acessíveis, existe um compromisso inegociável com a qualidade e o frescor? Assenti com a cabeça. Sem dúvida. O consumidor não paga apenas para saciar a fome imediata, mas pela confiança no alimento que consome e no respeito de quem o prepara. Essa perspectiva manteve Nora pensativa diante do mostruário de pães por um longo momento. Era evidente que ela já não enxergava apenas uma vitrine de padaria, mas sim as lacunas conceituais dos empreendimentos hoteleiros de que tanto se orgulhava. Seus hotéis ostentavam lustres de cristal e banquetes suntuosos, mas talvez carecessem da honestidade intrínseca presente na dinâmica diária daquela modesta padaria. Em outro ponto, Laila observava atentamente a preparação ágil de pães quentes no balcão, despida de qualquer preconceito acadêmico. Há uma eficiência admirável no preparo, mantendo a textura ideal e o calor do alimento até que chegue às mãos do cliente, comentou Laila, voltando-se para mim com um olhar de sincero espanto. Por que existe tanta dedicação em itens de consumo tão rápido e cotidiano? Respondi-lhe pausadamente. Porque na cultura brasileira, o ato de partilhar o pão pela manhã carrega uma importância afetiva imensa. Não se trata apenas de fast food. Trata-se de acolhimento e energia para enfrentar as lutas diárias. Laila refletiu sobre a resposta como quem se depara com uma lição que nenhuma academia europeia de gastronomia fora capaz de lhe transmitir. Fora instruída de que a alta culinária exigia narrativas sofisticadas e conceitos autorais. No entanto, ali estava diante de uma expressão alimentar cotidiana que não necessitava de discursos explicativos. Comunicava-se de forma direta pelo zelo e respeito ao alimento. Da padaria, seguimos para uma tradicional feira livre paulistana. Ao descermos do carro, fomos imediatamente envolvidos pelos aromas vibrantes de uma manhã de feira. O perfume doce de frutas tropicais como manga, abacaxi e mamão, o aroma característico de ervas frescas como coentro e manjericão, misturado ao cheiro convidativo de pastel frito na hora e o caldo de cana fresco. O burburinho alegre dos feirantes anunciando seus produtos, o som das sacolas e a interação calorosa entre vizinhos compunham uma sinfonia urbana única. Elas caminhavam lentamente, fascinadas pela vivacidade daquele ecossistema. Observavam o manuseio habilidoso das frutas pelos feirantes, a fritura precisa dos pastéis para obter a crocância ideal e a prensagem da cana-de-açúcar realizada com movimentos ensaiados pelo tempo. Não havia jalecos de chefes renomados ou prêmios internacionais à vista. No entanto, era nítido que a vitalidade daquela comunidade era mantida pela dedicação diária daquelas pessoas simples. Fátima deteve-se diante de uma banca de pastel e caldo de cana, contemplando a destreza com que os alimentos eram preparados. As pessoas realmente começam o dia consumindo coisas assim? Indagou. Sim, respondi. Muitos frequentam a feira desde a infância. É um hábito, um ponto de encontro e uma memória afetiva viva. Perguntei ao feirante sobre sua rotina e ele respondeu com um sorriso largo. Às 2 da manhã já estamos de pé carregando o caminhão e montando as barracas para garantir que tudo esteja fresco quando o dia clarear. Fátima ouviu em silêncio. Não transparecia piedade, mas era evidente que sua estrutura interna fora novamente impactada. Em sua realidade, o alimento sempre surgia impecavelmente servido, sem que ela jamais cogitasse as horas de esforço humano necessárias para que aquilo se concretizasse. Nora também silenciou. Ao observar a feira, o semblante da executiva de hotelaria suavizou-se em uma expressão de modesta reverência. Provavelmente comparava a opulência fria de seus banquetes de hotel com a autenticidade vibrante daquela feira de rua. Laila, por sua vez, observava fascinada a técnica de um feirante que descascava e cortava abacaxis com precisão cirúrgica e agilidade espantosa. O perfume doce da fruta espalhava-se a cada movimento firme. Ela reconheceu ali uma manifestação artística autêntica, livre de pretensões mercadológicas. Aqui está a raiz de tudo, sussurrou Laila. A verdadeira maestria culinária reside na honestidade e no domínio absoluto do elemento natural. Abstive-me de responder, pois ela já havia compreendido a essência da lição. Naquele instante,
Percebi que a experiência da manhã havia transportado o grupo além de uma fronteira conceitual importante. Se na noite anterior haviam descoberto que a comida simples poderia ser deliciosa, agora compreendiam que a divisão no universo alimentar não se estabelece entre o caro e o barato, mas sim entre o que possui alma e dedicação e o que carece de verdade humana. E a maior revelação que o Brasil lhes oferecia era a constatação de que essa dedicação genuína permeava até os atos mais corriqueiros do cotidiano. Após caminharmos pela feira por um bom tempo, o silêncio instalou-se novamente no grupo. Não era uma mudez desconfortável, mas sim o recolhimento de quem processa impressões profundas que ainda não sabe expressar em palavras. As cores das frutas, os pregões bem-humorados e o esforço daqueles trabalhadores de madrugada haviam preenchido lacunas emocionais que a sofisticação material nunca conseguira preencher. Próximo ao meio-dia, sugeri que, para compreenderem plenamente a alma da culinária brasileira, deveríamos almoçar em um autêntico prato feito de bairro, local frequentado por trabalhadores civis, motoristas e funcionários de escritório. Um ambiente desprovido de pretensões cenográficas, cuja única finalidade era oferecer uma refeição farta, honesta e acessível diariamente para quem precisava de energia para seguir trabalhando. Conduzi-as a um pequeno restaurante situado em um sobrado antigo de uma rua tranquila de São Paulo. A fachada exibia um letreiro modesto desgastado pelo tempo. No interior, mesas simples de madeira organizavam-se no salão ventilado por aparelhos de teto que giravam em ritmo constante. Nas paredes, destacava-se um relógio antigo e um quadro simples que retratava uma paisagem clássica do interior paulista, livre de qualquer adorno artificial. Um cenário comum para os paulistanos, mas imensamente desarmante para quem vivia sob a égide da opulência estética planejada. Fátima hesitou brevemente à entrada, exibindo um resquício de sua antiga resistência. Aqui? Indagou em voz baixa, como se tentasse certificar-se de que não havia equívoco no itinerário. Sim, respondi de forma tranquila. Se ontem vivenciamos a comida que acalenta o corpo cansado, hoje experimentaremos o alimento que sustenta a vida diária das pessoas comuns. Ela não respondeu, mas entrou de forma silenciosa. O proprietário era um senhor de quase 60 anos, chamado Seu Sebastião. Magro, de feições serenas e sorriso acolhedor, vestia uma camiseta branca sob um avental limpo. Movia-se sem pressa, apesar do movimento crescente no salão. Ele nos cumprimentou calorosamente e fez questão de higienizar a mesa pessoalmente antes que nos sentássemos. Era nítido que aquele zelo não era uma encenação para impressionar, era um hábito enraizado em sua rotina de atendimento respeitoso. Expliquei a Seu Sebastião as exigências de preparação halal. Ele assentiu prontamente, informando que utilizaria utensílios reservados para preparar pratos exclusivos à base de frango, vegetais e ovos frescos, com tempero suave adaptado ao paladar delas. Falou de maneira natural, enfatizando que seu dever como anfitrião era garantir que todos os clientes se sentissem acolhidos e confortáveis. Suas palavras ecoaram em mim como mais uma demonstração de que a verdadeira hospitalidade independe de certificações luxuosas. Elas acomodaram-se em meio aos clientes locais que preenchiam o salão, trabalhadores em trajes de escritório, motoristas de entrega e famílias da região. Ninguém demonstrou interesse pela linhagem ou riqueza daquelas 14 mulheres. Cada indivíduo ali estava imerso em seu próprio universo e em sua pausa merecida antes de retomar as obrigações diárias. Essa indiferença espontânea conferia ao local uma dignidade singular e desprovida de vaidades. Em pouco tempo, os pratos começaram a ser servidos. O destaque era um tradicional e farto, prato feito, adaptado, arroz branco soltinho, feijão cozido na hora com aroma de louro, frango grelhado suculento preparado sob as regras halal, ovo com gema mole perfeitamente frito, salada fresca de tomate e alface, acompanhados de uma porção de legumes cozidos. Seu Sebastião serviu tudo fumegante e apetitoso. Fátima observou o prato com respeito comedido. Não havia molhos requintados ou decorações conceituais. Havia apenas comida simples, honesta e farta. Desta vez, Fátima não esboçou qualquer desdém. Levou uma pequena porção do arroz com feijão e frango à boca e silenciou. Esse silêncio espalhou-se rapidamente pela mesa em uma repetição da experiência da véspera, mas com um sentimento diferente. Não era mais a surpresa inicial, mas sim uma aceitação serena de que as coisas simples carregavam um significado profundo. Nora saboreou o caldo do feijão
e observou em tom confidencial. Esta comida não tenta chamar a atenção, mas proporciona uma sensação indescritível de paz. Olhei para ela em silêncio. Aquela observação era extremamente perspicaz para alguém de sua formação corporativa. O mercado em que ela atuava concentrava-se tanto em gerar impacto visual que frequentemente esquecia que a verdadeira excelência de uma refeição reside na capacidade de proporcionar conforto, segurança e repouso ao espírito atribulado do comensal. Enquanto as demais almoçavam com visível satisfação, notei pequenos gestos cotidianos que ocorriam no salão. Um cliente de meia-idade terminou sua refeição, organizou seus pratos na mesa, levantou-se para efetuar o pagamento e despediu-se de seu Sebastião com afeição. Excelente como sempre, Sebastião. O proprietário respondeu com um sorriso sincero. Obrigado, meu amigo. Até amanhã. Um diálogo corriqueiro, mas que revelava uma conexão humana genuína que estabelecimentos luxuosos raramente conseguiam cultivar, independentemente de seus investimentos em decoração. Amir acompanhou a cena com um olhar terno e perguntou-me em voz baixa. Ele se lembra de cada cliente? Assenti. Sim, nesses estabelecimentos as pessoas criam vínculos reais. O proprietário conhece as preferências de cada um, sabe quem não consome pimenta, quem aprecia um caldo extra ou quem está com pressa para retornar ao trabalho. Amira permaneceu em silêncio e seu olhar suavizou-se visivelmente. Parece mais uma extensão familiar do que um negócio corporativo, comentou com sensibilidade. Suas palavras tocaram-me profundamente. Ficava evidente que a busca de Amira transcendia o paladar. Ela ansiava pela sensação de pertencimento e acolhimento que outrora vivenciara em seu ambiente familiar, de saber que alguém se importava com suas preferências individuais por afeto genuíno e não por compensação financeira. Laila também comia em ritmo visivelmente pausado. Laila saboreava cada elemento com reverência silenciosa. Não há adornos desnecessários aqui, ponderou em tom reflexivo. Nenhum conceito abstrato ou técnica performática, mas cada componente desempenha seu papel de maneira impecável e harmoniosa. Olhou para mim e completou. Por vezes, o que classificamos como alta gastronomia pode ser apenas uma expressão de nossa própria vaidade acadêmica. O que testemunhamos aqui é a mais pura expressão de responsabilidade para com o outro. Nora foi a que demonstrou a transformação mais evidente ao término da refeição. Pousou os talheres e contemplou o prato diante de si como quem analisa as próprias convicções. Sempre acreditei que a excelência do serviço consistia em fazer o cliente sentir-se importante, desabafou em tom sincero. Submergindo nesse ambiente, hoje compreendo que a verdadeira hospitalidade não reside em ostentações formais. Este local não tenta inflar o ego de ninguém, e é exatamente por isso que me sinto profundamente respeitada aqui. Meus hotéis oferecem opulência, mas talvez careçam desta verdade. No momento em que nos preparávamos para partir, observei seu Sebastião embalar uma porção extra de comida e entregá-la, discretamente a uma senhora idosa que residia nas proximidades, recusando qualquer pagamento. Diante da hesitação da senhora, ele sorriu e disse: "Leve para o jantar, Dona Maria. O dia está quente, descanse um pouco e cuide-se." A senhora aceitou com um olhar repleto de gratidão e familiaridade. Fátima, ao presenciar o ocorrido, voltou-se para mim com uma fisionomia totalmente despida de sua antiga altivez. "Ele ofereceu alimento sem cobrar?" indagou Fátima. "Sim", respondi. Nesses locais, as relações humanas e o bem-estar comunitário sobrepõem-se frequentemente às métricas rígidas de lucro. Ela contemplou a cena e murmurou em tom reflexivo: "Em meu meio de convivência, nada é oferecido sem que antes se calcule detalhadamente o retorno financeiro esperado." Mantive o silêncio, compreendendo que aquela constatação era o verdadeiro propósito daquela experiência de viagem. Ao sairmos do restaurante, o sol do meio-dia brilhava intensamente sobre o asfalto paulistano. O movimento de pedestres e veículos prosseguia inalterado. A metrópole não havia mudado, mas era evidente que aquelas 14 mulheres haviam passado por uma transformação interna silenciosa. Compreendiam agora que a refeição mais valiosa não é aquela que exalta o nosso status social, mas aquela que nutre a nossa humanidade essencial. Após a saída do restaurante, o silêncio instalou-se novamente no grupo, mas com uma qualidade distinta. Não era mais a mudez da hesitação ou da crítica, mas sim o recolhimento de quem escuta a própria voz interior, há muito sufocada pelas demandas de status, prestígio e imagem corporativa.
São Paulo seguia em seu ritmo frenético de trânsito e agitação urbana, mas aquelas mulheres já não percebiam a cidade com os mesmos olhos do dia anterior. A Mira permanecia junto à janela, contemplando a paisagem urbana com um olhar sereno. Quebrou o silêncio coletivo com uma indagação suave. Se você quisesse nos mostrar a essência mais profunda da culinária deste país, algo que estivesse intimamente ligado ao lar e à história das pessoas, para onde nos levaria? Aquela pergunta me fez refletir. O destino não deveria ser um cenário turístico planejado, mas um espaço de vivência genuína. Respondi: se vocês realmente desejam essa experiência, gostaria de apresentá-las a alguém muito especial. Ela não possui reconhecimento na mídia, não comanda restaurantes estrelados ou exibe letreiros sofisticados. No entanto, para mim, ela preserva a alma mais autêntica e afetuosa da culinária brasileira tradicional. Deixamos o centro de São Paulo em direção a uma região mais histórica e arborizada nos arredores da grande metrópole, onde o ritmo cotidiano se desacelerava e os quintais residenciais ainda guardavam vestígios de uma vida comunitária mais acolhedora. À medida que os arranha-céus davam lugar a ruas residenciais tranquilas e arborizadas, a atmosfera transformava-se. Casas antigas de arquitetura simples surgiam entre a vegetação e a brisa trazia o aroma de terra úmida e fumaça de fogão a lenha vinda de algum quintal vizinho. O silêncio na van refletia a expectativa respeitosa de quem percebia que o cenário urbano ruidoso dava espaço a um universo focado na simplicidade e na constância dos gestos cotidianos. Nosso destino era uma residência modesta, com estrutura de madeira e tijolos antigos, que mantinha um pequeno espaço de acolhimento sob a varanda. Havia ali uma mesa simples, alguns bancos rústicos e vasos de flores cultivados com carinho. O ar estava impregnado com o aroma inconfundível de uma galinhada caseira cozida lentamente, com temperos frescos colhidos no próprio quintal. Antes mesmo de descermos do veículo, expliquei que aquela era a casa de Dona Teresa, de 82 anos. Ela preparava aquela refeição tradicional e afetiva há mais de meio século para a comunidade local. Fátima observou a casa rústica com um olhar sereno, sem traço de ironia, movida pela curiosidade de compreender a riqueza oculta naquela estrutura tão humilde. Dona Teresa encontrava-se sentada em uma cadeira de balanço na varanda, vestindo roupas simples de algodão, com mãos que revelavam a sabedoria de uma vida inteira de trabalho dedicado. Ela mexia suavemente uma panela que repousava sobre um fogão rústico. Ao nos avistar, abriu um sorriso caloroso e sincero, típico das pessoas do interior brasileiro. Seja bem-vinda, minha querida, e traga os seus convidados, saudou com afeto familiar. Cumprimentei-a respeitosamente e relatei que aquelas viajantes da Arábia Saudita desejavam conhecer a essência de nossa culinária caseira. Dona Teresa recebeu a informação com total naturalidade, sem qualquer sinal de deslumbramento perante a condição financeira das visitantes. Que excelente oportunidade para oferecer o que temos de mais simples e verdadeiro no nosso lar, respondeu com doçura. Não temos iguarias caras aqui, apenas a nossa galinhada caipira com legumes frescos do quintal, preparada com o carinho de sempre. Suas palavras simples inspiraram uma reverência silenciosa no grupo. Dona Teresa organizou a mesa da varanda, dispondo travessas rústicas com a refeição. A travessa de cerâmica trazia uma galinhada caipira suculenta e fumegante, acompanhada de quiabo refogado perfeitamente preparado para manter o frescor, arroz perfumado com alho, uma salada de tomates recém-colhidos e feijão cozido lentamente. O aroma era incrivelmente acolhedor, evidenciando o uso preciso de temperos frescos colhidos na hora. Nada parecia excessivamente complexo, mas a harmonia dos elementos revelava a maestria que somente décadas de experiência prática e dedicação sincera conseguem consolidar. Laila foi a primeira a acomodar-se à mesa. Observou os gestos gentis de Dona Teresa ao servir cada item e perguntou-me em tom respeitoso: há quanto tempo ela se dedica a preparar esse alimento? Repassei a indagação à idosa, que respondeu com um sorriso terno: perdi a conta dos anos, minha filha. Desde o tempo em que meu querido esposo trabalhava no campo, quando criei meus filhos e seguindo os ensinamentos de minha mãe, é a história de toda uma vida dedicada ao lar. Sua resposta não trazia termos técnicos ou discursos de marketing. Amparava-se exclusivamente na autoridade de quem dedicara a existência a cuidar do próximo com retidão. Fátima inquiriu de forma direta: qual o valor cobrado por uma refeição como esta?
Traduzi a pergunta para Dona Teresa, que respondeu prontamente. Para quem nos visita, cobramos apenas o suficiente para repor os ingredientes, algo em torno de R$ 30. Não há necessidade de lucrar com a hospitalidade básica. Ao verter a resposta para o árabe, Fátima pareceu prender a respiração por um instante. Contemplou a mesa farta e os detalhes da preparação cuidadosa conduzida pela idosa. Toda essa experiência histórica, carinho e maestria culinária são oferecidos por esse valor? Questionou em tom de profunda perplexidade. Traduzi sua reação para Dona Teresa, que sorriu de forma singela perante a seriedade da indagação. Nossa satisfação consiste em saber que as pessoas saem daqui alimentadas e com o coração em paz. Essa resposta singela desarmou completamente as estruturas mentais de Fátima. Ela crescera em um ambiente onde o valor de qualquer experiência era determinado estritamente pelo seu grau de exclusividade financeira. No entanto, diante de si, encontrava uma idosa que dedicara a vida a garantir o acesso democrático ao afeto por meio do alimento cotidiano. Amira, por sua vez, contemplava a idosa em silêncio absoluto. Dona Teresa voltou sua atenção para Amira, estabelecendo um contato visual profundo que transcendia a barreira do idioma. O olhar experiente da idosa identificou a melancolia resguardada no íntimo da jovem. Esta moça carrega a saudade da mãe, não é? Indagou Dona Teresa com imensa doçura. A atmosfera sob a varanda pareceu estagnar por alguns instantes. Amira demonstrou visível comoção e a serenidade defensiva que mantivera desfez-se por completo naquele instante. Seus olhos marejaram imediatamente, revelando que aquela observação tocara em um ponto de profunda sensibilidade. Traduzi as palavras de Dona Teresa com um tom de voz suave, embora soubesse que a mensagem já fora compreendida de forma intuitiva. Dona Teresa prosseguiu com empatia. Quem contempla o alimento com tanta nostalgia não está apenas buscando o sabor, está procurando a presença afetuosa de alguém que costumava cozinhar com amor de verdade. Senti o peso emocional daquelas palavras ao traduzi-las. Amira levou as mãos ao rosto, tentando conter a emoção que a dominava. Minha falecida mãe, relatou em tom trêmulo, nunca preparou pratos sofisticados, mas suas refeições traziam uma sensação indescritível de segurança ao nosso lar. Após sua partida, busquei os restaurantes mais renomados do mundo na tentativa de reencontrar aquela atmosfera de acolhimento. Contudo, nunca havia chegado perto disso, até hoje. Suas lágrimas fluíram livremente, silenciosas e repletas de um sentimento genuíno que sensibilizou a todas as presentes. Fátima manteve o olhar baixo, demonstrando profunda comoção. Nora e Laila permaneceram estáticas, em sinal de sincero respeito àquele momento de vulnerabilidade. Dona Teresa aproximou-se com delicadeza e amparou a mão de Amira com suas mãos calejadas pelo tempo, oferecendo o consolo mais autêntico que se poderia conceber. O que você busca, minha filha, não são as técnicas culinárias, mas sim a essência do amor materno que permanece vivo na memória do afeto impresso no preparo do alimento, sussurrou a idosa. Traduzi as palavras em tom baixo, enquanto Amira acolhia aquele ensinamento com o coração pacificado. Naquela varanda humilde, cercada pelo aroma de galinhada caseira e pelo sopro suave do vento paulistano, aquelas mulheres compreendiam que a comida mais extraordinária não é definida por etiquetas de luxo, mas pelo afeto sincero de quem a prepara. No trajeto de retorno da residência de Dona Teresa, o silêncio imperou no veículo. Era um silêncio reflexivo e maduro, como se as lições recebidas estivessem se acomodando de forma definitiva no íntimo de cada uma. As palavras da idosa continuavam a ecoar em seus pensamentos, desfazendo conceitos antigos e revelando a nobreza de enxergar o outro em sua plenitude essencial. O entardecer tingia o horizonte paulistano de tons alaranjados à medida que nos aproximávamos da área metropolitana. Compreendi que, para coroar aquela jornada, o encerramento ideal não deveria ocorrer em um espaço público, mas sim na intimidade de um lar. Propus ao grupo que retornássemos à residência de Dona Teresa para partilharmos uma refeição noturna em moldes estritamente familiares, sem formalidades. Dona Teresa anuiu com entusiasmo a proposta por telefone. Será uma honra recebê-las para partilhar o que temos de mais simples em nossa mesa cotidiana. Ao adentrarmos a rua residencial sob a luz suave do anoitecer, a casa de Dona Teresa exibia uma iluminação acolhedora que emanava pelas janelas de madeira. O aroma de arroz fresco cozido na hora, feijão temperado,
ovos fritos e salada fresca de tomate e alface espalhava-se pelo quintal, acolhendo-nos antes mesmo de descermos do veículo. Nenhuma das viajantes manifestou qualquer restrição. Demonstraram, ao contrário, um respeito genuíno ao adentrarem o recinto. No interior da residência, destacava-se uma mesa de madeira antiga perfeitamente limpa e organizada. Retratos de família nas paredes e pequenos vasos de plantas cultivados com zelo compunham um cenário despido de luxos, mas imensamente rico em dignidade e história viva. Era um lar estruturado pelo afeto e pela constância das pequenas atenções diárias. Dona Teresa acolheu-as com um sorriso sincero e serviu a mesa sem discursos protocolares, assegurando-se de que cada convidada estivesse devidamente acomodada e confortável. Sua atitude remetia à generosidade espontânea das avós brasileiras, desprovida de formalismos e repleta de carinho prático. Essa acolhida espontânea desarmou as reservas que o grupo ainda pudesse manter. Amira exibia a transformação mais visível. Ao receber seu prato das mãos de Dona Teresa, contemplou o alimento em silêncio, deixando que a emoção se acomodasse de forma pacífica em seu semblante. Já não se tratava de avaliar criticamente a culinária, mas de permitir-se vivenciar a acolhida genuína daquele lar simples. Saboreou o alimento com reverência e proferiu com suavidade: a consistência remete perfeitamente à comida que minha mãe preparava, sinto o mesmo acolhimento aqui. Dona Teresa absteve-se de tecer comentários adicionais, permitindo que a jovem processasse suas próprias memórias. Amira prosseguiu em tom confidencial: na infância, eu não compreendia o real significado dessas refeições cotidianas que minha mãe preparava sistematicamente. Desejava conhecer as maiores sofisticações do mundo. Hoje compreendo que a verdadeira nobreza residia justamente naquela simplicidade afetuosa que ela nos oferecia diariamente. Fátima acompanhou o desabafo com profunda atenção, observando a generosidade de Dona Teresa ao servir a todos à mesa. Consumi recursos imensos em experiências gastronomias renomadas. Refletiu em voz baixa, mas raramente senti que alguém estivesse me servindo movido unicamente pelo compromisso de me fazer sentir acolhida e segura como ser humano. Suas palavras encontraram eco no silêncio emocionado de Nora e Laila. Nora anuiu com modéstia: dediquei minha carreira a gerenciar hotéis sob padrões de excelência altamente técnicos. Hoje compreendo que a verdadeira hospitalidade independe de manuais rígidos. Estabelece-se na intenção autêntica de proporcionar bem-estar e acolhimento sincero ao outro. Laila, de forma semelhante, reconheceu o aprendizado. Toda a minha formação técnica não foi capaz de me ensinar a verdade essencial contida nesta mesa simples. O valor supremo do alimento reside no afeto e na dedicação depositados em seu preparo. Dona Teresa escutou a tradução de suas palavras com um sorriso discreto e acolhedor. Cozinho apenas com o que a terra e o carinho nos oferecem diariamente, minhas filhas. Essa declaração simples sintetizava a sabedoria de uma culinária fundamentada no respeito ao ingrediente e no amor ao próximo. O jantar transcorreu em ritmo sereno, repleto de diálogos francos e momentos de enriquecedora comunhão afetiva. Ao nos despedirmos, Amira abraçou Dona Teresa demoradamente, demonstrando uma reverência e um afeto genuínos. Hoje reencontrei um sentimento de acolhimento que supunha ter perdido para sempre. Agradeceu com emoção sincera. Dona Teresa acariciou suas mãos com ternura e concluiu: o carinho verdadeiro nunca deixa de existir, minha filha. Ele sempre encontra uma forma de se manifestar e nos guiar de volta à paz interna. No trajeto de retorno, o silêncio que se instalou na van era de profunda harmonia e amadurecimento espiritual. Compreendiam, em definitivo, que o luxo autêntico não reside em ostentações materiais, mas sim no compromisso silencioso de quem prepara o alimento com amor sincero para acolher a alma do próximo. A manhã da partida chegou rapidamente. No aeroporto de Guarulhos, a movimentação prosseguia em seu fluxo rotineiro. No entanto, as 14 mulheres que se preparavam para embarcar exibiam semblantes visivelmente suavizados e enriquecidos pelas experiências compartilhadas. Seus adornos de luxo mantinham-se inalterados, mas seus olhares revelavam uma sensibilidade renovada e profundo respeito pela essência humana. Amira adiantou-se para despedir-se pessoalmente. Esta jornada no Brasil ensinou-me que o verdadeiro luxo reside na generosidade de quem prepara o alimento com afeto sincero, livre de vaidades, afirmou com convicção serena. Fátima asseverou que pretendia vivenciar a culinária prática em seu próprio lar,
buscando compreender mais profundamente a nobreza contida nos pequenos gestos diários de cuidado familiar. Nora e Laila expressaram seu sincero reconhecimento pelo aprendizado que redefinira seus parâmetros pessoais e profissionais. Ao vê-las cruzar o portão de embarque, compreendi que o Brasil as havia tocado não pela monumentalidade, mas sim pela generosidade de suas manifestações mais simples e genuínas. A verdadeira riqueza espiritual e o afeto sincero, materializados no cuidado para com o outro, constituem os únicos valores essenciais que recurso algum neste mundo é capaz de mensurar ou adquirir